assunto é a quebra da safra de soja no Brasil. Isso porque a Associação Brasileira dos Produtores de Soja fez um alerta para o risco de desabastecimento do grão nesta temporada devido aos impactos do fenômeno El Niño na produção. Em comunicado, a associação afirma que, pela projeção da Companhia Nacional de Abastecimento, haverá falta de soja no país. Vale lembrar que, na semana passada, a Conab reduziu a safra de soja para 149,4 milhões de toneladas e descartou uma produção recorde para essa temporada. E para repercutir este assunto e muitos outros ligados à soja, recebo Antônio Galvão, que é o presidente da AproSoja Brasil. Galvão, muito obrigado pela sua presença e eu queria começar com essa pergunta, se é isso mesmo, vocês já estão falando em faltar soja aqui no Brasil. Tudo bem, Sami, aí agradeço a oportunidade de mais uma vez participar do Hora H do Agro e a todos que nos acompanham também. Com certeza, pelos números já colocados, divulgados e feitos, a possível exportação que o Brasil vai ter do produto soja, que é a nossa principal commodity, e do consumo interno, e já pelo número divulgado pela Conab, que seria 149 milhões de toneladas, na prática, com 56 de consumo, 98 e pouco de exportação, esse número já não fecharia. Só que os números nossos, do produtor rural, hoje a nível de Brasil, nós somos aí hoje 16 afiliados da ProSoja Brasil. Os nossos levantamentos e o que vem ocorrendo realmente no campo, é uma lástima a gente falar aqui no Mato Grosso, principalmente onde a gente reside, onde a gente planta, os números nossos de 135 milhões de toneladas, acredito que deva reduzir ainda mais essa produção. Realmente o que tinha de problema para acontecer a nível de Brasil e principalmente no Mato Grosso, que é o maior estado produtor, tudo aconteceu nesse ano. Tivemos problemas em 100% do país, alguns com excesso de chuva inicialmente do plantio, caso específico mais do sul do Brasil, mas o restante do Brasil pela falta de umidade, ou seja, pelas faltas das chuvas. Mas agora também já veio agravar o próprio Rio Grande do Sul, uma estiagem já bastante extensa, já localizada, sim, mas bastante extensas em área, também da falta de umidade. E o Paraná sofreu das duas formas, inicialmente com excesso de umidade e agora com a falta dela. Acabou chovendo aí, tivemos relatos ontem, hoje no Paraná vem amenizar a situação, mas não resolve. O que a gente enfrentou no Mato Grosso, coisa que nós nunca sonhávamos dizer, em geral o Mato Grosso ter falta de umidade, isso a gente não tinha nas nossas previsões, porque há 37, quase 38 anos morando aqui, trabalhando com agricultura, nunca tinha acontecido. A gente, sim, já teve problemas localizados de falta de umidade, um caso mais específico da nossa região leste, e em 2015, 2016, aquela safra, também aí tivemos uma área ali próxima entre Sinop e Sorriso, que também se faltou umidade, mas foi áreas pequenas na proporção do que aconteceu esse ano. E esse ano aconteceu no Mato Grosso inteiro, aconteceu dizer em todo o Brasil a falta de umidade, como está acontecendo hoje no próprio Rio Grande do Sul. Além das doenças aí, depois vem agravando, os relatos hoje, o sul do Brasil, a ferrugem asiática tomando conta nessa situação, a anomalia da soja, um nome novo aí que foi dado para a soja, uns 3, 4 anos para cá, que começou a aparecer esse tipo de problema, está generalizado no Brasil inteiro. E Mato Grosso, Mato Piba, de um modo geral, Goiás, aí nós temos um agravante ainda de doenças, aí dizer essa anomalia, e principalmente o ataque de mosca branca, assim, coisa absurda, Sami, que a gente viu esse ano, coisa que não sonhávamos que poderíamos ter na agricultura. Realmente um ano bastante desafiador. Só para deixar claro, eu acho que você falou, mas para deixar claro, qual é a projeção de produção na visão de vocês para a soja deste ano? Brasil. Hoje a ProSoja Brasil, nós estamos mantendo esses 135 milhões de toneladas, mas o que a gente já vem acompanhando, fazendo esses levantamentos nos estados, porque ainda a safra do Rio Grande do Sul ela não se iniciou, coisa muito rara. Paraná já está bem adiantado, avançado. Santa Catarina não é um estado assim tão grande em produção, lá 750 mil hectares mais ou menos de área, que está começando a colher agora praticamente. A gente vai começar a ter esses relatos maiores da quebra daquele estado.
Porque se contava aí com essa quebra que houve no Brasil inteiro, com exceção do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul também teria uma safra cheia. Se falando alguns números, até em 23 milhões de toneladas para quem colheu 10 na safra passada e vem amargando 3 anos seguidos de safra ruim por conta de seca, agora também está com um problema grave dentro do estado, a falta de umidade, algumas regiões até com 25 a 30 dias de falta de chuva, e aí a questão grave da própria ferrugem asiática. Então o Rio Grande do Sul também não terá mais, com certeza, aquela safra estimada inicialmente em 22 milhões, 23 milhões de toneladas. A gente já acredita aí, mas não se começou a colheita, porque o produtor relata lá embaixo, sim, que as lavouras sofreram muito com essa falta de estiagem e está sofrendo muito com a doença com a ferrugem. Então a gente acredita que os números aí devem refletir já bem abaixo do que está aí se esperando. O ministro da Agricultura, né, o Carlos Fávaro, ele tem dito que não há crise no agro. Na avaliação dele, palavras dele. Agora, olhando o setor, a ProSoja, parece que há uma crise que preocupa. Na sua avaliação, essa condição que a gente está tendo esse ano, ela chega a ser chamada de crise? É o pior ano em quantos? Para a gente ter uma dimensão da gravidade. Sami, na verdade, o que a gente leu de matérias e viu na questão do relato do próprio Ministério da Agricultura e do próprio ministro Carlos Fávaro, que realmente existe, sim, uma crise. Ainda não conseguiram dimensionar o tamanho dela, né? Que sempre foi moroso, infelizmente, o Ministério da Agricultura. Ele lembra bem quando ele estava aqui também no Mato Grosso com o presidente da ProSoja Mato Grosso, que quando a gente tinha os problemas, a morosidade do governo para poder apurar esses números e levar o real número ao Ministério, principalmente ao ministro, é muito lento e é muito demorado. Então a crise é muito maior do que está sendo divulgada, aí está sendo colocado até pela própria mídia, não tenha dúvida nenhuma, porque nós, produtores, nada melhor do que quem está convivendo aqui. A gente está aí com relatos de áreas boas, áreas bonitas, que a gente olha aquela soja padrão, quando você coloca a máquina, e isso está acontecendo até na minha lavoura que eu esperava colheita lá, de no mínimo 60, 65 sacas, isso, inclusive para quem te dá assistência técnica, você vai colocar a máquina, vira em 40, 45 sacas, porque a anomalia, ela tem danificado muito grão e tira peso desse produto. Então está muito maior do que a gente esperava, realmente a quebra nossa aqui, que ela vai se consolidar muito maior. Agora, com certeza, eles devem vir apurando, porque a gente leu agora também na mídia que o próprio Ministério hoje já está admitindo uma safra menor que 145 milhões de toneladas, como já foi relatado. Então você vê que os números estão chegando sim ao Ministério. Acredito que o ministro aí nessa conversa, acho que é um entendimento, ele está preocupado, sim, ele está muito preocupado, porque ele é produtor rural e todos que estão no entorno dele aí, que assessoram ele, o próprio secretário aí de Política Agrícola, Neri Geller, também é produtor rural, e ele está sofrendo na pele, nas áreas dele, nas lavouras dele, que está sendo colhido, ele tem isso com certeza, só que eles têm que esperar os números de um país inteiro, não dá para se basear pela minha lavoura ou pela lavoura do nosso secretário ou do nosso ministro, mas eles estão apurando esses dados e com certeza o Ministério já admitindo uma safra menor que 145 milhões de toneladas, é porque a coisa é bem mais grave do que possa imaginar. A gente sabe que a ProSoja é gigante, né? Acho que independentemente do setor, sem falar na soja, que é o foco dela. E nesse sentido, o que a ProSoja está fazendo para ajudar os produtores? Como está essa relação, a ProSoja governo? Vocês têm feito demandas? Dar um panorama sobre como está a relação e os próximos passos seria bastante interessante para os nossos espectadores. Como produtor rural, a gente tem feito notas, tem feito uma comunicação que cumpra, assim, com seus compromissos, os quais ele tem feito lá atrás, vamos dizer, o ano passado, essas vendas futuras, que com certeza vendeu bem melhor dos atuais valores que está sendo oferecido hoje no mercado, que nós temos o agravante da quebra de safra, que é muito grande, mas o agravante maior ainda é os preços hoje oferecidos dentro do mercado. A gente já sentiu, sim, uma reação, hoje as empresas indo atrás do produtor para comprar a soja, e a orientação que nós damos para o produtor para segurar, dentro do possível, o que ele puder segurar da safra, porque se o estoque está baixo,
Agora você vem numa safra com quebra muito maior, com essa admissibilidade já do Ministério da Agricultura, já abaixo dos números da própria Conab. Não tem como esse preço não vir a reagir, não tenha dúvida nenhuma. Agora, quanto à comunicação com o Ministério da Agricultura, a gente tem aí algumas divergências dizer, é nada dizer de coisa relacionada à nossa atividade, sim coisas políticas aqui do Estado, que está se levando em conta em cima com a gente e nós não fomos recebidos até hoje. Já solicitamos em março do ano passado audiência para tratar de assuntos relacionados à atividade. Infelizmente, não fomos ainda recebidos, não fomos respondidos sequer no nosso pedido feito por e-mail no dia 28 de março de 2023. Agora, no dia 29 de janeiro, também tínhamos uma audiência marcada com o secretário de Política Agrícola, Oneri Geller, infelizmente, de última hora também foi desmarcado por alegações aí de outros compromissos mais urgentes, até com a Casa Civil, e estamos no aguardo, sim, aí solicitamos novamente uma audiência a dizer para a gente conversar, como a gente fala, cara a cara, para realmente mostrar esses problemas, além de outros tantos problemas, mas esse hoje é o principal para a gente poder resolver, aonde até mandamos via e-mail um documento pedindo urgentemente que essas contas que vão vencendo agora, a maioria dentro do mês de março, que se protele aí no mínimo para 6 meses, aí 180 dias, essas contas aí que eu não vejo problema, porque é no mesmo ano fiscal, para o produtor ter um fôlego e poder segurar essa produção, porque não tem como os preços não subirem, e ele poder cumprir com esses compromissos. Porque no atual valor, se ele vender soja agora, ele vai ficar devendo igual. Então o produtor vai acabar ficando inadimplente esperando o mercado. Então a gente pede no mínimo uma compreensão do Ministério, que nesse quesito, principalmente das contas vencendo agora nos próximos dias aqui, e também as dívidas com as máquinas agrícolas, que seja julgada a parcela desse ano para o final do financiamento, onde você possa vir dar um fôlego, o produtor manter esse produto na mão por um período um pouquinho mais longo, para poder deixar o mercado se ajustar nos valores. Que não é admissível um ano extremamente grave em produção, com todos os problemas climáticos que já estão acontecendo ainda, que aconteceram e estão acontecendo, a nível de Brasil, não escapou um único estado, nem o Pará, é um estado que chove mais, nem Rondônia teve problema de falta de chuva, agora o próprio Rio Grande do Sul com um problema, que não se entenda que há uma necessidade e realmente essa safra quebra. Agora, não dá para entender, quebra de safra e preços baixos, fica difícil da gente admitir alguma coisa no mercado, uma tentativa de manipulação, agora por quem? Se é através hoje do uso, através da Bolsa de Chicago, aonde quer, fazer esses números aí que ainda insistem, que foram divulgados essa semana, já a Conab já reagindo, dizer, um pouco com a queda maior, mas mantendo esses números pelos próprios compradores nossos, a Biov com 156 milhões de toneladas, a própria USDA também com essa quantidade, e principalmente empresas privadas, mantendo acima de 150 milhões de toneladas, coisa que não é o relato correto, com certeza, e a safra vai confirmar isso. Tá certo. Antônio Galvão, presidente da ProSoja Brasil, muito obrigado aí pela posição da ProSoja e também por engrandecer aí esse debate que é importante.